Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade sobre cadeias e teias alimentares. Na primeira questão, o esquema, ele vai representar as relações tróficas encontradas em um determinado ecossistema. Identifique o nível trófico desses seres vivos. Então, identificar o nível trófico, você vai dizer quem são os produtores, consumidores primários, secundários e terciários, no caso dessa relação trófica. Então, nessa relação, nós temos aqui como produtor as algas, porque são seres que vão realizar a fotossíntese. A seta, você precisa seguir quem é o animal que se alimenta dessas algas. Então, quem são esses animais? Os caramujos se alimentam de algas, os camarões se alimentam de algas e larvas de insetos se alimentam de algas. Então, caramujos, camarões e larvas de insetos são classificados como consumidores primários ou de primeira ordem. Os consumidores secundários são aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários. Então, peixes carnívoros são consumidores secundários, pois se alimentam de caramujos. As garças são consumidores secundários por se alimentarem de camarões. E, seguindo a seta, as rãs são consumidores secundários por se alimentarem de larva de insetos. E consumidor terciários, vamos ter somente as garças. Então, a garça, aqui, as garças, elas vão se comportar tanto quanto consumidores secundários ao se alimentarem de camarões, quanto consumidores terciários ao se alimentarem de rãs. Então, a resposta é essa. Na segunda, tem um outro esquema abaixo, mostrando outra relação trófica em uma propriedade rural. De acordo com o esquema que nós vamos observar, quer que você marque qual é a classificação do homem nessa cadeia. Então, o milho aqui, ele é o produtor, o homem se alimenta de milho. Então, se o homem se alimenta de milho, que é um produtor, se alimentando de milho, ele se comporta como um consumidor primário. Porém, o homem também se alimenta do porco, ele se alimenta de porco. E o porco é um consumidor primário, porque o porco se alimenta do milho. Então, se o homem também se alimenta do porco, que é um consumidor primário, o homem, ao se alimentar de porco, ele se comporta como um consumidor secundário. Então, a alternativa correta é a letra E. Na terceira questão, considere as afirmações sobre níveis tróficos e julgue-as em verdadeira ou falsa. No primeiro item, na primeira afirmação, tem os herbívoros. Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais, plantas. Eles se encontram em vários níveis tróficos. Então, os animais herbívoros, eles não se encontram em vários níveis tróficos. Eles vão se encontrar no nível trófico como consumidor primário, certo? Então, é falso. No segundo, a cadeia alimentar possui uma direção unidirecional. Geralmente, sim, a cadeia ela é unidirecional. Está lá no videoaula da aula passada e no nosso resumo. Terceiro, a principal fonte de energia dos organismos produtores é a energia solar. Sim, porque eles precisam da energia solar para realizar a fotossíntese, então verdadeiro. No item 4, na afirmativa 4, as teias alimentares são formadas quando há conexão de várias cadeias alimentares. Sim, nós vimos na aula passada que as teias alimentares são quando nós temos várias cadeias alimentares conectadas entre si. Então, fica falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro.